eu quero falar a respeito de uma oração exemplar. E por que essa oração é exemplar? Então, eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Atos capítulo 7, e eu vou ler a partir do versículo de número 59. Interessante seria ler todo o capítulo 7, né? Mas pela questão do tempo, nós vamos ler a partir do versículo 59. Então, na minha versão, que é a nova versão internacional, está assim: enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. E Saulo, que depois é conhecido como Paulo, estava ali consentindo na morte de Estevão. Então, vocês conhecem muito bem a história do primeiro mártir da igreja, né? Estevão, que foi um daqueles 7 escolhidos em Atos capítulo 6, para que pudessem ajudar o ministério dos apóstolos. Então, vocês conhecem a história. Mas por que essa oração é exemplar? Essa oração é exemplar, em primeiro lugar, por causa daquele que fez essa oração. Estevão foi um dos homens, como eu falei para vocês, escolhidos para ajudar no ministério apostólico. E um dos critérios, e os critérios que foram levantados para escolher 7 homens dentre toda aquela multidão, os critérios eram ser cheio do Espírito de Deus, cheio de sabedoria, ser bem quisto, né, pela comunidade. Então, nós podemos voltar aqui os nossos olhos para o capítulo 6 de Atos, e no versículo 3 está assim: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Então, Estevão fazia parte desse grupo seleto. Esse homem era um homem cheio do Espírito de Deus, cheio de sabedoria, era um homem de bom testemunho, tanto fora da comunidade, como dentro da comunidade dos hebreus. E também Estevão, ao receber essa função de auxiliar o ministério apostólico, ele vai muito além do seu papel. Vocês vão perceber isso quando começa, então, começamos a ler, né, o trabalho de Estevão, a partir do versículo 8 do capítulo 6. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Então, vejam só, ele foi separado para atender as viúvas e os órfãos dos judeus helenistas, aqueles que viviam na dispersão. E ele foi além. Ele começou, então, a ser usado pelo Senhor Deus para operar maravilhas, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Obviamente, ele foi alvo da inveja dos líderes judeus, ele também foi preso, né? Pegaram-no, e aí, então, na sinagoga dos libertinos ou dos libertos, né? Dos judeus que viviam na dispersão, ele, então, foi, vamos assim dizer, julgado, né? Quando deram a palavra para Estevão se defender, ele vai revelar aqui um grande conhecimento da história de seu povo. Ele vai contar toda a história de seu povo. Vocês vão perceber isso. Basta ler, né, o capítulo de número 7, onde nós temos seu discurso. É um discurso de defesa. Ele vai se defender contando a história de Israel. Então, ele era um homem cheio do Espírito de Deus, era um homem cheio de sabedoria, de bom testemunho, que estava agora sendo usado por Deus para realizar grandes milagres e grandes sinais no meio do povo, e agora ele também estava revelando um grande conhecimento da palavra de Deus. Então, esta oração é exemplar, a oração que Estevão faz no último fôlego da sua vida, por causa de quem a fez. Era um homem de Deus, temente a Deus, conhecedor da palavra de Deus. E é por isso que eu digo que é exemplar, porque nós temos que olhar para esses exemplos
bíblicos e buscar atender a esses padrões. Então, Estevão, ele conhecia toda a história de Israel e começa a discorrer sobre a história de Israel, informando coisas que até mesmo nós não tínhamos no Antigo Testamento, como, por exemplo, quando ele fala de Moisés, né? Moisés era um homem, veja só, versículo 22, capítulo 7, 22. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Vocês vão se lembrar muito bem que Moisés, lá em Gênesis, lá em Êxodo, capítulo 3, uma das desculpas que ele vai dar ao Senhor para não assumir a missão de salvador, né, do povo do Egito, é que ele era pesado na língua, né? Ou pesado na sua boca. E alguns diziam que ele era, então, gago ou fanho, ninguém sabia. Né? Mas era uma desculpa esfarrapada, porque Estevão está dizendo que ele era poderoso em palavras e obras. Então, ele era um orador. Ele estava, na verdade, se desculpando diante de Deus para sair fora daquela missão. Então, Estevão demonstra aqui um grande conhecimento da história de Israel, conhecimento da palavra de Deus, né? E ele só vai ser interrompido no seu discurso quando ele chega em Jesus Cristo. Aí interrompem o seu discurso, e aí então sai com ele a força para apedrejá-lo, né, para executá-lo, porque ele estava, segundo aqueles homens, blasfemando. Né? Então, ele também é um exemplo para nós, né, nessa oração exemplar, porque ele vai passar pelo mesmo processo de Jesus. Vai ser acusado injustamente, vai ser executado, e a sua morte tem esse cenário aqui, onde ele pede perdão ao Senhor pelos seus executores. Ele vai ser um imitador de Cristo. Então, esta oração é exemplar, porque revela um discípulo mesmo. Como temos ensinado, a diferença entre um aluno e o discípulo é que o aluno aprende com seu mestre e o discípulo, ele aprende e imita o seu mestre. Então, nós temos aqui, diante de nós, alguém que é um exemplo para nós e a sua oração se torna um exemplo para nós também. Uma oração exemplar por causa daquele que a fez. Em segundo lugar, esta oração é exemplar por causa da mensagem que ela contém. Veja a mensagem. Ele diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Em primeiro lugar, ele está colocando Jesus como Deus, diante dos seus acusadores judeus que negavam a divindade do Senhor Jesus. Ele declara, Senhor Jesus. Quando Jesus entrega o seu Espírito, ele o entrega ao Pai Celestial. Pai, eu entrego a ti o meu Espírito. Foi o que ele falou lá na cruz. Aqui, Estevão está entregando o seu Espírito, imitando o Mestre, imitando o Senhor, mas ele o entrega a Cristo Jesus. Exatamente por causa de Jesus é que ele foi executado. E aqui, mesmo sendo executado, ele invoca o nome de Jesus. Então, esta oração é exemplar porque ela invoca o senhorio de Jesus. É nas mãos de Jesus que ele entrega o seu espírito. Não somente ele está imitando o Senhor Jesus na cruz, mas reconhece em Jesus o seu senhorio, a sua divindade. Na oração que nós fazemos e devemos fazer, nunca deve se apartar do nosso entendimento e da nossa fé que Jesus é o nosso Senhor, é Deus. Ele não está abaixo do Pai, ele não está abaixo ou acima do Espírito de Deus, ele é Deus. Jesus é Deus como Pai, é Deus como Espírito Santo, é Deus. Só temos um único Deus, mas ele se manifesta em três pessoas de igual natureza, de igual poder e de iguais atributos. É a doutrina da Trindade.
E Estevão revela o seu conhecimento acerca dessa doutrina, quando ele diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, não somente ele está imitando o Senhor Jesus na cruz, mas o reconhece como seu Senhor. Ele também diz: Senhor, não os consideres culpados deste pecado, exatamente como Jesus. Jesus pede isso ao Pai, para que os perdoasse os seus executores, porque não sabiam o que estavam fazendo. Veja, a mensagem na oração de Estevão revela, sem dúvida nenhuma, uma sintonia com o coração do nosso Salvador. Na sua oração, ele pede a Deus que perdoe os seus executores, que perdoe aqueles que, de forma injusta, estavam tirando a sua vida. Ele não só o imita na cruz, mas também ele consagra o Sermão do Monte, quando Jesus diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem. Isso ele o faz da forma prática, ele aplica isso na sua última hora, nos seus últimos minutos de vida. Ele podia ali, se eu estivesse no lugar de Estevão, eu podia pedir por justiça de Deus. Deus, justiça. Estão me executando aqui porque estou pregando a tua palavra. Não, ele vai fazer a seguinte oração: Senhor, perdoa-os, não os consideres culpados deste pecado. Então, veja, ele não somente imita o Senhor, mas também aplica na prática o amor aos inimigos, àqueles que nos perseguem. Esta oração, portanto, é exemplar por causa daquele que fez a oração, é exemplar por causa da mensagem dessa oração. Mas, em terceiro lugar, essa oração é exemplar por causa dos resultados. Primeiro resultado, que não vai se apresentar de forma imediata. Eu li o primeiro versículo do capítulo 8, né, uma parte dele. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Muitos estudiosos dizem que, embora Saulo ou Paulo de Tarso, depois o apóstolo Paulo, foi impactado por causa daquela cena, de ver aquele homem sendo apedrejado, e o apedrejamento era uma execução cruel, né? Você sabe que a prática do apedrejamento era assim: eles empurravam a vítima, né? o condenado de um barranco, o cara se arrebentava ali embaixo no chão, e aí então eles vinham até perto dele e de uma distância muito próxima, pegavam pedras pesadas, né? Pedrinha, eram pedras pesadas, né? E começavam então a jogar contra o corpo do condenado. Era uma morte cruel e ela era demorada como a morte de cruz, né? E ali, naquela situação, naquela crueldade toda, Paulo vê, né, Estevão fazendo essa oração: Senhor, perdoa, não os consideres culpados. Então, os estudiosos dizem que aquilo impactou, embora ele não tenha revelado isso de forma explícita na execução de Estevão. Quando ele tem um encontro com Jesus na estrada de Damasco, há uma conexão, né, do que ele viu, né, com Estevão, e agora estava diante daquele por quem Estevão morreu, ou entregou a sua vida. É por isso que é muito interessante que quando Jesus se revela a Paulo na estrada de Damasco, ele vai chamar Jesus de Senhor, né? Isso é interessante, porque algo já estava ali fervendo, cozinhando no seu coração e na sua mente, desde a execução de Estevão lá, né? E ele consentiu na sua execução. Então, em primeiro lugar, o resultado que não é tão imediato, né?
Então, Estevão, na sua morte, acabou, então, produzindo no coração daquele que seria o apóstolo dos gentios, o segundo fundador do cristianismo, o primeiro teólogo da igreja, naquele momento apenas Saulo, produziu no seu coração um impacto que depois se tornaria na sua transformação, na sua conversão completa. Mas o resultado mais imediato que eu posso destacar na sua oração, ao findar a sua oração, ou Deus recebendo, Jesus recebendo a sua oração, está no versículo de número 56. Aliás, vamos ler o versículo de 55 e 56. Mas Estevão, capítulo 7, 55 e 56. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então, veja só, ele está orando, mas ele já sabe, já está vendo a quem está recebendo a sua oração. Esse é o resultado imediato. Por isso que eu considero essa oração exemplar. Ele está orando e já está vendo. Deus e Jesus à sua direita estão recebendo a sua oração. Estão recebendo a sua execução como ato de adoração. E sabe, meus irmãos, a oração, o sacrifício de Estevão subiram ao altar do Senhor, ao trono de Deus, de uma maneira tão impactante também para o coração de Jesus, que Jesus o recebe em pé. Você já percebeu isso? Jesus subiu aos céus para se assentar à direita do Pai. Quando Estevão faz essa oração, quando Estevão está sendo executado, a cena que nós encontramos aqui, e ele vê isso, veja os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita do Pai, ou à direita de Deus. Veja, o ato de Estevão foi tão glorioso, dignificou tanto o Senhor, glorificou tanto o Senhor, que Jesus o recebe em pé nos céus. É por isso que eu considero esta oração exemplar, né? Não somente pelo impacto no seu sentido horizontal, quando atinge a Saulo, e Saulo vê tudo aquilo que está acontecendo, embora esteja consentindo, o seu coração já está sendo trabalhado com tudo aquilo que ele está testemunhando. Mas também por aquilo que aconteceu no sentido vertical, impactou também o coração daquele que está à direita de Deus. Jesus subiu aos céus para assentar-se à direita do Pai. Mas nesse instante, ele está em pé, braços abertos, à direita do Pai, recebendo o Espírito de Estevão. Eu espero que esta oração que eu chamei de exemplar possa também orientar as nossas orações, a nossa forma de nos apresentarmos ao Senhor, a necessidade que temos de buscar ser cheios do Espírito de Deus e buscar a sabedoria de Deus. E Tiago nos diz que nós podemos pedir a sabedoria do Pai porque ele a concede. Que possamos, como Estevão, conhecer a palavra de Deus, conhecer muito bem a palavra de Deus, para que, segundo Pedro, quando nós formos perguntados, saibamos responder a razão da nossa esperança. Que também possamos, mesmo diante da perseguição, mesmo diante dos preconceitos que estão sendo levantados contra nós, possamos responder com ousadia, mas com a ousadia de Estevão. E mesmo que sejamos prejudicados, que possamos orar por aqueles que nos perseguem. E quem sabe, tenhamos o privilégio também, como Estevão, de ver os céus abertos e ver o Filho de pé, à direita do Pai, com seus braços abertos, dizendo: bem está, servo fiel. Que possamos encontrar esta
nesta oração o exemplo para a nossa oração. Que possamos encontrar nesse ato último de Estevão os atos contínuos de fé da nossa caminhada com Jesus. Que Deus abençoe.